aula, eu vou ensinar a fazer esse ponto aqui, ó, esse padrão com ponto baixo e ponto puff. Ele fica igual dos dois lados, só, fica bem igual dos dois lados. É uma trama bem fechada, bem densa, tá? O ideal é para você fazer bolsa, cachecol, manta, dá pra fazer bastante coisa com esse ponto que ele fica bem bonitinho, ó, e bem fácil de fazer, até iniciante dá conta, porque é somente ponto baixo e ponto puff, e fica assim com esse efeito bem bonitinho. Eu tô aqui com o lado do avesso pra cima e ficou bonito, assim como o lado do direito também, ó, tá bem bonitinho. Então, pra fazer essa amostra aqui, ó, eu utilizei sobras de lã da Mollet, de Tex 500 e agulha de crochê de número 3,5 para fazer essa amostra aqui. Então é isso, vamos lá para o passo a passo do ponto baixo com ponto puff. Então, para fazer esse ponto, eu preciso correntinhas múltiplos de 3, mais 2 no final. Então, eu fiz aqui um cordão com 21 correntinhas, que é múltiplos de 3. Então, depois que você medir o que você precisa fazer e fazer as correntinhas, o cordão múltiplos de 3, você vai acrescentar mais 2. Então, é múltiplos de 3 mais 2. Então, eu tenho aqui 21 correntinhas, que é múltiplos de 3, mais 2 no final agora. 2. Então, eu vou ficar com um total de 23 correntinhas aqui no meu cordão para fazer essa amostra. Eu vou pegar e vou entrar na segunda correntinha, ó, primeira, segunda. Na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixo. Faço um ponto baixo. Agora, na mesma correntinha aqui que eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer o ponto puff. Que eu vou fazer aqui, ó, dou uma laçadinha, entro na mesma correntinha que eu fiz o ponto baixo, ó. Entra aqui, puxo como se fosse fazer um ponto alto, mas não finalizo, eu deixo assim. Então, eu tenho 3 laçadinhas aqui na agulha, ó. Dou outra laçadinha aqui, vou no mesmo ponto de novo, ó, e faço mais uma vez, ó, puxo e fico com todas essas laçadas aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora sim, tiro tudo de uma vez só. Fiz o meu primeiro ponto. Agora, eu vou pular 2 correntinhas, ó. A partir dessa que eu fiz, eu conto 2, ó. Pulo 1, 2, na terceira, eu entro com a agulha e faço um ponto baixo. Ó, faço um ponto baixo. E no mesmo correntinha que eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer o ponto puff novamente, ó. Dou uma laçadinha na agulha, como se eu fosse fazer um ponto alto, ó. Entro no mesmo espaço que eu fiz o ponto baixo. Puxo o fio e seguro assim, não finalizo o ponto, ó. Fico com 3 alcinhas aqui na agulha. Dou mais uma laçadinha e vou de novo no mesmo ponto que eu fiz anteriormente, ó. Puxo, não finalizo e agora eu já vejo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas. Tiro tudo de uma vez só. E assim eu fiz o meu próximo ponto. Pulo 2 de novo, ó. A partir desse que eu fiz, eu conto 1, 2, na terceira correntinha, ó. Eu entro com a agulha, faço um ponto baixo. Ó, um ponto baixo. Fiz o ponto baixo e vou fazer mais uma vez o ponto puff, ó. Dou a laçadinha, entra tudo na mesma correntinha, ó, que eu fiz o ponto baixo. Faço o ponto puff, ó, faço e não termino, de novo, vou lá, ó, faço e não termino, tô com as 5 alcinhas, tiro tudo de uma vez. E assim eu vou fazendo até o final da carreira, ó. Pulo 1, 2, no terceiro, faço ponto baixo. E faço na mesma correntinha de base o ponto puff, ó. Tiro tudo de uma vez. E a carreira vai ficando dessa forma. Pulo 2, ó. 1, 2, no terceiro, entro com a agulha, faço ponto baixo. E o ponto puff tudo no mesmo espaço, ó. Dou a laçadinha, entro no mesmo
Ó, puxo e não termino, de novo dou a laçadinha na mesma correntinha, faço e não termino, agora sim tiro as 5 alcinhas de uma vez só. Pulo 1, 2, no terceiro, ponto baixo. Dou a laçadinha, entro aqui na mesma correntinha de base e faço meu ponto puff. Tiro tudo de uma vez. Pulo 2, 1, 2 na terceira, ponto baixo, e assim você vai repetindo até chegar no final, ó. Vou finalizar aqui com vocês, porque, ó, aqui, pulo 1, 2, e agora pra finalizar, eu só finalizo com um ponto baixo, tá? Não vou fazer o ponto puff, ó. Pulo 1, 2, e na última faço somente o ponto baixo. Tá? Sempre no final da carreira, finaliza só com ponto baixo. E a primeira carreira ficou desse jeito aqui, tá? Para fazer a segunda, eu vou fazer uma correntinha para ganhar altura e vou virar o meu trabalho. Agora aqui, ó, eu vou fazer a repetição do que eu fiz. Nesse ponto baixo aqui, ó, nesse espaço aqui do ponto baixo, eu vou entrar com a agulha, vou fazer um ponto baixo e o ponto puff, ó. Dou a laçadinha e não termino, dou a laçadinha e não termino e tiro as 5 laçadinhas de uma vez. Vou pular aqui o ponto puff e vou nesse ponto baixo que eu fiz aqui, ó, aqui. Então, esse é o ponto puff, esse é o ponto baixo, ó. Nesse espaço aqui, eu faço ponto baixo e o ponto puff, ó. Dou a laçadinha, entro aqui, não termino, de novo, entro aqui e não termino, tiro tudo de uma vez, ó. Pulo aqui, ó, essa correntinha do ponto puff e vou nessa aqui, que é o ponto baixo, ó, nesse espaço maior que fica aqui. Faço ponto baixo e o ponto puff. Então, esse ponto vai ser a repetição disso aqui, até você atingir o tamanho necessário, ó. Pulo aqui o ponto puff, vou aqui no ponto baixo, ó. Ponto baixo e o ponto puff. Vou aqui no ponto baixo, faço ponto baixo, ponto puff. Vou no ponto baixo, ó, pulo o ponto puff, no ponto baixo, faço ponto baixo e o ponto puff. Pulo aqui, vou nesse, faço ponto baixo e o ponto puff. E aqui, ó, no final, ó, pulo o ponto puff e no ponto baixo que eu fiz no primeiro ponto baixo que eu iniciei, eu faço somente um ponto baixo. Sempre quando finaliza a carreira, é só um ponto baixo que eu faço. E assim eu finalizei a segunda carreira. E agora eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho e vou repetir o que eu fiz aqui, ó, na carreira de número 2, tá? Vai ser a repetição da carreira de número 2. Então, no primeiro ponto baixo aqui, ó, que tá sozinho, eu vou fazer um ponto baixo e o ponto puff, ó. Pulo o ponto baixo, pulo o ponto puff, vou no ponto baixo, faço ponto baixo e ponto puff. Pulo o ponto puff, vou no ponto baixo e faço ponto baixo, ponto puff. É um ponto bem gostoso de fazer, vai rapidinho e fica bem bonito, ó. Peguei todas as fibras aqui. E agora aqui, para finalizar, no ponto baixo aqui do início da carreira, faço somente um ponto baixo. Então, sempre finaliza só com ponto baixo e assim eu terminei a carreira de número 3. Então, eu vou repetindo isso até atingir o tamanho, ó. Faço a correntinha, viro no primeiro ponto baixo aqui, ponto baixo, ponto puff.
pulo o ponto puff, vou aqui no ponto baixo, ó. Ponto baixo, ponto puff. Então, para não ficar repetitivo, eu acho que já dá para parar por aqui as explicações, porque é só a repetição da carreira 2 e vai ficando assim bem bonitinho, ó. Vou finalizar só essa carreira aqui com vocês. Não esqueçam que quando finaliza a carreira, no ponto baixo aqui, eu só faço um ponto baixo, faço a correntinha e viro o meu trabalho. E assim vai ficando o ponto baixo com o ponto puff. Então, esse é o ponto da semana. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E não deixe de ativar as notificações, que é clicar naquele sininho que tem ao lado, porque o YouTube te avise quando eu postar um novo vídeo, tá? Então, assim você não perde nenhuma novidade aqui no canal, não perde nenhuma videoaula.